iniciar o seminário de saúde baseada em evidência, que é um seminário preparado com muito carinho pelo grupo de trabalho de saúde baseada em evidência, e tiveram um tempo aí de estudo, de preparo, e aí vão agora compartilhar, né? E a gente gosta de usar também a palavra transbordar, um pouquinho do que eles têm pesquisado, do que eles têm estudado para a comunidade do programa e até para além da comunidade do programa, né? Porque a gente tem o pessoal de São Paulo para entrar, tem o pessoal de Brasília que já está aqui. Então, agradecer a todo mundo, tanto residentes, preceptores, gerentes, enfermeiros da rede, enfermeiros do Brasil como um todo que está aqui também. Eu vou apresentar a Fernanda Rocha Torres. Acho que, se não me engano, eu acertei o nome. E aí vou deixar a palavra com ela para poder iniciar, e vou ficar mais quietinha aqui. Olá, pessoal, bom dia. Como a Isa falou, acertou o nome, é isso aí. Queria dar as boas-vindas a vocês a esse seminário que a gente construiu. É o produto, né, como ela falou, do nosso GT, de saúde baseada em evidências. E a gente construiu com muito carinho, está sendo a primeira troca. E vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Pronto, agora vai. Vou começar a nossa apresentação. A gente tem 10 integrantes, né, no nosso GT, só falar um pouquinho. Somos 8 preceptoras e 2 residentes, uma de primeiro ano e uma de segundo ano. Aqui com a gente hoje vão estar algumas delas, né, nem todas vão estar conseguindo participar, justamente porque estão em aula, outras estão, né, trabalhando nas clínicas, né, em sua assistência, mas todas construíram um pouquinho, se doaram e foi muito legal. Hoje aqui com a gente, apresentando junto comigo, vai ter a Nicole Bastos, ela é preceptora lá da 10 também. E moderadora a gente vai ter a Viviane, que é da 53, também preceptora. E tem um pedacinho de cada uma e vamos começar. Vamos lá. Então, o nosso GT construiu esse seminário de saúde baseada em evidências, para que a gente pudesse estar nesse momento aqui, auxiliando vocês a compreender melhor o que se trata saúde baseada em evidências, como é que a gente pode aplicar isso na nossa prática profissional, de que forma, quais são as melhores ferramentas de pesquisa, e é tudo isso que a gente vai trazer aqui agora. Para a gente começar, o ideal é que a gente compreenda o que é saúde baseada em evidências, né? Então, saúde baseada em evidências, todo mundo conhece um pouco, acho que a gente já vem, de alguma forma, acostumado com esse termo, mas a gente, quando começa a estudar, percebe que é muito além daquilo que a gente imaginava, né? Então a gente já tem aqui várias palavras, né? Saúde baseada em evidência, para todo mundo que está participando, pode ser uma comprovação, pesquisa, prática clínica, artigos, é aquilo que qualifica a clínica, saberes, validação, evidência, realidade, embasamento, conhecimento, bases científicas, experiência prática, bibliografia, experimentação e promover saúde, cuidado empírico, cientificidade, saúde, realidade de vida. Realmente, vocês estão sabendo, hein? Um pouquinho que cada um colocou aqui, realmente tem muito a ver com o que é a saúde baseada em evidências. É aquilo que vai qualificar a nossa conduta, decisão clínica. Muito bom, gente. Eu acho que saúde baseada em evidências é um pouquinho de cada coisa que vocês colocaram aí e vai além, né? Tem um pouquinho mais além, são alguns detalhes que a gente vai conversar aqui. Queria saber de vocês se alguém tem alguma experiência que queira compartilhar de algum momento que vivenciou a saúde baseada em evidências, que já precisou buscar por isso na sua indagação, na sua prática clínica. Quem quiser contar alguma coisa, que quiser falar alguma coisa, pode ir colocando aí para a gente no chat, pode falar também, se quiser a palavra, é só sinalizar. Porque a saúde baseada em evidências, ela sempre esteve na nossa prática, né? De alguns anos para cá, claro, que é uma coisa até considerada recente, como eu vou falar na apresentação, mas a gente vive a saúde baseada em evidências, a gente estuda diversos
conteúdos, documentos, que foi feita uma saúde baseada em evidências, às vezes você nem se dá conta disso, né? Então, se alguém tiver alguma experiência e tudo mais, vai colocando aí no chat que a gente vai dar uma pausa para contar, tá bom? Então, vamos lá. A saúde baseada em evidências, ela começou a ser produzida a partir do final da década de 90, né, no ano de 1998 para cá, então é algo bem recente, a gente hoje tem 22 anos de saúde baseada em evidências, começou com uma medicina baseada em evidências no Reino Unido e no Canadá, né, então em universidades do Reino Unido e do Canadá começou a ser produzido justamente essa saúde baseada em evidências, essa busca, né. A saúde baseada em evidências, ela é fundamental para a gente construir. Depende, aliás, de uma fundamentação, de uma construção de uma pergunta de pesquisa e uma adequada revisão bibliográfica, para a gente conseguir produzir uma saúde baseada em evidências. A revisão sistemática, ela vai ser o principal estudo clínico que embasa a saúde baseada em evidências. Na verdade, a revisão sistemática, ela é uma síntese de diversos estudos que tem comprovada qualidade metodológica para fundamentar cada uma dessas temáticas. Então, ela é considerada o padrão ouro para a produção de evidências, né? Então, um estudo de melhor evidência científica é aquele que é feito a partir de uma revisão sistemática, que pode se transformar também numa meta-análise, ou seja, esses estudos são os estudos mais adequados quando a gente começa a buscar um estudo, uma análise, né, de conteúdo científico para a produção de uma saúde baseada em evidências. Saúde baseada em evidências, então, ele vai ser um processo de atuação, que a gente chama, né? A partir da experiência clínica do profissional, ele lá na sua prática assistencial, surgem algumas indagações, algumas dúvidas, alguns temas de interesse, que ele consegue elaborar uma questão clínica, né? Uma questão de uma pergunta clínica. A partir, então, dessas indagações sobre determinados assuntos, deve ser realizada uma busca em toda a literatura científica. Só que não é qualquer busca, né? Como a gente às vezes coloca lá no Google qualquer termo, qualquer coisa. Não, a saúde baseada em evidências, ela precisa ter um grau de recomendação e um nível de evidência satisfatório. E aí sim, a gente consegue extrair aqueles estudos que possuem uma melhor evidência científica, né? Somado a isso, a gente tem que considerar sempre os valores do paciente, os valores e as crenças do paciente, somado a toda a nossa experiência clínica e a evidência científica que a gente conseguiu de melhor dentro da nossa literatura, a gente vai conseguir fazer um embasamento desse nosso processo de tomada de decisão quanto à saúde dos pacientes. Na prática, a saúde baseada em evidências, ela possui algumas etapas a serem cumpridas, né? Então, primeiramente, como eu comentei, a gente vai identificar um problema clínico. Então, a partir dessa identificação do que está na minha prática, que eu preciso melhorar a assistência àquele usuário, que eu preciso compreender que, às vezes, os documentos e embasamentos de diretrizes, protocolos, normas técnicas não estão conseguindo sanar aquelas problemáticas, né? Às vezes, na nossa prática, aquilo está muito defasado, enfim. É preciso ser atualizado, então, a partir daí, eu consigo identificar uma necessidade lá na ponta de um problema clínico, e eu tenho, então, que formular uma pesquisa clínica relevante e específica, né? Não adianta ser qualquer coisa, tem que ser algo que realmente vá ser relevante para a nossa prática, algo que realmente vai ser relevante para a nossa política de saúde, né? Então, eu vou fazer essas buscas de evidências científicas. Como a gente vai mostrar aqui no decorrer desse nosso seminário, a gente vai mostrar para vocês as principais bases, né, de ferramentas, bases de dados, onde a gente consegue ter as melhores evidências científicas. Nessas bases, a gente vai mostrar que, na maioria das vezes lá, todos os estudos que existem, eles já são estudos de alta evidência científica, né? A partir disso, então, eu vou avaliar quais são as evidências que estão disponíveis, realizando, então, a minha revisão sistemática sobre aquele assunto, né? Então, a gente vai conseguir a avaliação da aplicabilidade clínica dessas evidências que eu consegui. Então, a partir da realização desse meu estudo, dessa minha revisão sistemática,
eu vou conseguir avaliar a aplicabilidade clínica daquelas evidências que eu estou trazendo da literatura. E vou, então, implementar. Então, a saúde baseada em evidências, ela tem um processo que é pré e um processo também que é pós, que é essa avaliação da aplicabilidade clínica do que eu consegui, né, enquanto revisão sistemática, implementar essa evidência no cuidado do paciente, e aí, então, eu poder avaliar os resultados da mudança. Isso foi trazido por Santos et al. Em 2007, na Revista Latino-Americana de Enfermagem, essas etapas, né, de uma prática baseada em evidência. Trazendo aqui um pouquinho do panorama mundial do que está sendo saúde baseada em evidências no mundo, né? São muitos artigos, são muitos conteúdos produzidos. A gente vê que a enfermagem tem apontado muito conhecimento nessa área, produzido muito material, produzido muito trabalho super interessante. Tem sido realmente uma das categorias profissionais de destaque na saúde baseada em evidência, e é com muito orgulho que eu falo isso. Pela revisão que eu fiz, eu vi muito material produzido, muita coisa boa, de boas revistas, enfim. E aí, trazendo um pouquinho de um estudo realizado nos Estados Unidos, no ano de 2018, ele trazia a discussão sobre a necessidade da produção e do uso de evidências em ambiente de saúde pública. Realmente, hoje a gente ainda produz muito pouco. A gente vê a saúde baseada em evidências na produção realmente de protocolos, diretrizes, mas na nossa prática, enquanto ali aponta, quanto assistenciais, a gente não vê tanta produção, né? E, na verdade, é um cenário muito rico, como eu falei. É a partir da minha experiência clínica que eu começo com aquela minha indagação, que eu produzo as minhas pesquisas, minhas perguntas de pesquisa, e se a gente na ponta ali, na assistência, tem produzido muito pouco, acaba que o nosso trabalho fica muito raso. Então, assim, esse estudo, ele trazia realmente essa discussão sobre a necessidade da gente produzir evidências em ambientes de saúde pública, isso nos Estados Unidos. Então, é uma realidade mundial também. Um outro estudo que foi publicado na Revista de Atenção Primária no Reino Unido, ele trazia sobre avaliar e sintetizar a literatura empírica sobre a implementação de evidências na enfermagem comunitária. Ou seja, o que está sendo produzido e implementado na evidências na área da atenção primária, né, na enfermagem comunitária. É um estudo também que trazia um vasto material, grandes publicações, enfim, material muito bom produzido pelas enfermeiras, né, no Reino Unido. Um outro estudo que eu consegui ter acesso foi um estudo publicado na Coreia do Sul, e ele versa justamente sobre a questão da formação profissional na área da saúde. Esse estudo é de Constantinos, em 2016, e ele fala justamente sobre isso, que a formação dos profissionais da área da saúde tem deixado muito a desejar quanto ao estímulo da produção de saúde baseada em evidências. É como se na nossa matriz curricular, né, pedagógica, ela não tivesse incluída, sendo que na nossa prática profissional faz muita falta ter esse manejo, ter esse conhecimento. E no ambiente acadêmico seria a melhor forma da gente começar a lidar com isso. E justamente foi o que foi evidenciado por esses autores, que a nossa formação profissional, e ali o estudo abordou a formação profissional de médicos, de enfermeiros, de dentistas, e ele justamente aponta que em amplas as categorias, a formação profissional ainda deixa muito a desejar na produção de uma saúde baseada em evidências. No Brasil não é diferente, né? No Brasil a gente tem também muitos estudos, muitos artigos apontando sobre isso, e eu trouxe aqui um exemplo de uma diretriz que foi produzida a partir de uma síntese de evidências para políticas de saúde, e a partir desse grande apanhado, dessa grande revisão sistemática, foi produzida essas evidências para prevenção e controle da hipertensão arterial nos locais de saúde pública. Trazendo um pouquinho agora para nível Brasil, e principalmente enfermagem, a gente tem grandes produtos na nossa área de uma saúde baseada em evidência. Esses produtos que eu trouxe são os protocolos de enfermagem na área da atenção primária, que são construídos, né, a nível nacional. Então, cada estado, município possui os seus protocolos. Então, a gente tem um protocolo aqui do Rio de Janeiro, o protocolo de Florianópolis, o protocolo de Goiás, o protocolo de Pernambuco, e assim vai por todos os nossos estados, né? E esses materiais são riquíssimos, né? Para a produção dos nossos protocolos de enfermagem,
existe muito conteúdo. Então, assim, para cada assunto que a gente está acostumado a simplesmente abrir o nosso protocolo de enfermagem, mas para cada assunto daquele ali que está sendo abordado, foi realizada uma ampla discussão, uma ampla revisão sistemática, tentando buscar ali pelo melhor da evidência científica para cada uma daquelas indagações. E às vezes a gente vê o nosso protocolo, né, falando um pouquinho agora Rio de Janeiro, né, que é a nossa maior prática, né? A gente acha que tem conteúdos, às vezes, que não estão sendo contemplados, coisas que, às vezes, a gente precisava acrescentar, outros precisavam ser atualizados, mas, assim, isso é um processo constante. A saúde baseada em evidências, ela não para, porque a gente cada vez mais estuda mais sobre o tema, se debruça sobre aquilo e tem mais conteúdo para aplicar. Então, assim, tem essa necessidade de atualização e de uma busca constante para que a gente sempre consiga produzir materiais que permitam que a gente consiga cada vez mais fazer uma assistência de qualidade a esse usuário, cada vez mais produzir saúde pública de qualidade. Então, assim, nossos protocolos de enfermagem são saúde baseada em evidência nacional e isso é muito legal, é muito bom ter esse produto na enfermagem. E eu quis trazer aqui para vocês essa pequena discussão, né? E a partir disso, eu gostaria de perguntar para vocês. Para a gente produzir todo esse material, a gente precisa realizar fontes de pesquisa, né? A gente precisa buscar todo esse material, toda essa literatura. E quais as fontes de pesquisas e bases de dados que vocês conhecem, né? O que a gente consegue ter acesso? A gente, na faculdade, como eu falei, né? Aquele estudo de Constantinos em 2016, ele fala da nossa dificuldade da formação. Na faculdade, realmente, né? Na graduação, na área da saúde, a gente tem acesso a fontes de pesquisa, a bases de dados científicas, aí a gente tem PubMed, Cielo, mas, além disso, né? Vamos pensar que na nossa prática, a gente está com aquela questão ali, às vezes uma dúvida, algo que a gente não conseguiu sanar de pronto no protocolo de enfermagem, por exemplo, algo que a gente necessita detalhar melhor, mas a gente está ali, na ponta, na hora ali, com o nosso usuário. A gente precisa de alguma forma, de uma pesquisa um pouco mais rápida em alguns momentos, ou não, a gente quer se preparar para a produção realmente de um material voltado para a prática. Existem outras fontes de pesquisa, e a Nicole, ela vai começar um pouquinho mais com a gente vai tentar mostrar para vocês essas fontes de pesquisa existentes, né, como a BMJ, UpToDate, e ela vai fazer um passeio com vocês. Eu gostaria de convidar vocês a abrirem, né, os sites que a gente vai disponibilizar aí pelo chat. Então, a gente vai colocar o link aqui, também na apresentação e no chat, para vocês poderem acessar. Algumas dessas fontes de pesquisa, elas são feitas mediante assinatura, então, infelizmente, não é um conteúdo livre, mas outras, existem alguns caminhos que ela também vai mostrar, e algumas estão realmente abertas a todos, são livres, e acho que vale a pena a gente conhecer e começar a manejar cada uma delas, né? Vamos lá? Começando a entrar. A gente está vendo a tela do Meet. Eu só vou me apresentar, né? Sou Nicole, sou preceptora na Nelly de Oliveira, na 10, faço parte do GT. E sim, foi um desafio para a gente, né, construir, até porque é um assunto bem novo, né, bem recente. E quando nós começamos, nós tivemos muitas dúvidas, nós caminhamos ali, estávamos engatinhando, a Isadora ajudou ali, né, direcionou. Mas é um assunto novo para todo mundo. E aí nós fomos procurando na internet, buscando, estudando, né? E chegamos a algumas ferramentas que possam nortear a nossa prática. Porque, pensando em academia, né, quando a gente está na faculdade, até mesmo na residência, para fazer pesquisa científica, nós usamos muitas bases de dados, como PubMed, Cielo, nós usamos a BVS. Só que quando a gente está na prática, e aí? A gente vai abrir a BVS e vem aquele tanto de artigo, aí você vai abrir um por um, a maioria tem muitos artigos em inglês, e aí até traduzir. Então, pensando numa praticidade, né, ali no momento, nós temos algumas opções de ferramentas. Eu vou começar pelo UpToDate, ele é uma ferramenta paga, tá? Aqui ele já está logado. Nós temos o login, mas aí esse é pago. São 2 que são pagos, mas eu vou caminhando com vocês aos pouquinhos.
Depois que você loga, ele abre nessa página, tá? Ele vem em inglês, é porque eu traduzi, você tem a opção de traduzir, né? Aqui em cima, ou você pode também clicar aqui e traduzir para o português. A tradução é boa, é traduzido pelo Google Tradutor, tá? Mas vai mostrar para vocês como que ele abre. E aí, eu trouxe esse termo, né? Tratamento de úlceras de pé diabético. Ele tem uma especificidade, porque ele vai trazer aquele montão de texto. Ó, vou passar aqui, ele vai trazer um montão de texto. Só que isso não é um problema, por quê? Você tem essa legenda aqui do lado, tá? Então, você consegue caminhar aqui tranquilamente. Ele traz estudos de universidades de todo o mundo, tá? E vocês conseguem, selecionando, assim, ele vem com as referências nos temas, assim, a Universidade de Texas, né? Ela vai falando isso, sobre a classificação, assim, e aqui você consegue clicar e ele te leva lá para a referência. O que ele tirou dessa referência, o ano, tudo, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí vem os graus, todas as etapas. O que é legal nele também, no UpToDate, é que ele traz aqui embaixo todas as referências que ele usou no texto. São muitas coisas, mas você consegue ir uma por uma. Olha só, muita coisa que eles usaram. Só para falar desse tema, tá? O que é interessante no UpToDate é que aqui você consegue encontrar assuntos difíceis que você não vê no dia a dia. Porque eu sempre falo com as meninas, né, também lá onde com as minhas residentes. Nos protocolos, você consegue encontrar os assuntos que você mais vê na clínica, mas algumas coisas você não encontra no protocolo, isso é muito comum, principalmente se tratando de vulnerabilidade social, né? Quando você tem alguns assuntos que não é só a fisiopatologia. Então, no UpToDate, ele é uma opção para você trazer esses assuntos que você não encontra nos protocolos, tá? Depois a Fernanda vai caminhando com vocês aos pouquinhos, eu só coloquei esse tema assim. Ele traz aqui também links de diretrizes de sociedades, ele vai trazendo por etapas, mas é um montão de texto. Eu vou agora pular para o BMJ. Depois, se quiser, a gente volta, não tem problema. O BMJ, ele também é pago, tá? Ele é mais conhecido do que o UpToDate, mas ele também é pago. O BMJ, deixa eu trazer aqui para vocês, ele tem essa capa, né? Vai trazendo, a maioria deles vocês vão ver que vai trazendo assuntos sobre o coronavírus, porque é o que está agora no momento. Então, vocês vão ver que quando a gente abrir, vão ter muitas páginas falando sobre isso, tá? Ele tem essa carinha aqui, o BMJ. Tá? Aí ele vai trazendo tudo que tem sobre pé diabético. Tá? Na verdade, ele trouxe o que tem de diabetes. Aí vai trazendo. E aí eu vou procurando o que eu quero. Porque eu botei um termo bem amplo, né? Vamos abrir aqui. Ele vai trazendo bem resumido. O BMJ, ele traz resumido, tá? Aí tem aqui, ó, visão geral do que é, os fundamentos, como, o diagnóstico, como que é o tratamento. Aí a gente consegue caminhar nele. Ele é visualmente mais confortável do que o UpToDate. Né? Porque o UpToDate traz aquele montão de texto. Aquele é mais confortável para você visualizar, pesquisar, tá? Vamos aqui no diagnóstico diferencial. Para ver como ele traz para a gente. Aí ele vem trazendo aqui tudo que pode ser diferente na neuropatia diabética. Lembra que eu falei que algumas coisas a gente não encontra no protocolo e a gente precisa acessar essas ferramentas, né, de pesquisas mais rápidas. Aí ele vai trazendo, ou ele vai trazendo bem resumido. Aí você vai clicando nas setinhas e vai se aprofundando dentro do assunto. Aí ele traz como é que é.
Vamos passar para o Dynamed. O Dynamed é o que eu mais gosto, particularmente. E o Dynamed é gratuito. Ele tem acesso gratuito pelo site da Universidade Federal do Piauí. Deixei aqui aberto no Google para vocês conseguirem visualizar. É só colocar o FPI Dynamed. E aí você consegue entrar aqui. Aí aparece essa página. E aí você acessa gratuito por aqui. Se não for por aqui, ele também é pago, tá? O Dynamed, ele tem essa característica. Ele também vem em inglês e a tradução dele também é boa, tá? E o legal é que o Dynamed, se você colocar o termo em português, ele traz o termo em inglês. Deixa eu ver o termo que nós pesquisamos. Acho que foi... Ele traz o termo em inglês. Ó. E também é possível traduzir. Foi. Eu particularmente gosto muito do Dynamed. Também traz um monte de texto, mas o texto mais resumido. Ele traz o texto mais resumidinho, né? Ele vem trazendo por tópicos. Então, para mim, também, ele é visualmente mais confortável. Também tem esse guia aqui do lado, que vocês conseguem ver, né? As informações gerais, epidemiologia, tratamento, complicações. O legal dele também é que ele traz a epidemiologia, né, no mundo. Então, ele é muito bom para quem vai fazer, montar seminário, montar aula, traz a epidemiologia da doença. Ele traz aqui. E são fontes confiáveis, tá? Ele trouxe aqui, né, os estudos. Eu gosto muito dessa parte. Ele traz... Ele vem falando, os fatores de risco, vem tudo em tópicos. Então, para mim, para pesquisa rápida ali no consultório, eu acho mais prático. Eu gosto muito da Dynamed, eu defendo muito. Vem trazendo o resumo do estudo, a etiologia. Também vem um monte de coisa, tá? Vem bastante informações. Vem trazendo os sinais, ó, bem resumido. Os sinais, os principais sinais. Aí vem trazendo o tratamento diagnóstico, o diagnóstico diferencial, né? Porque eu sempre falo que nunca só uma infecção urinária na gestante, nunca ela vem sozinha. Se fosse assim, seria muito mais prático, a gente sabe o que fazer. Vem falando tratamento, vem falando os principais antibióticos que são os indicados, né? E vem falando por quê. Por que esses são o principal tratamento, o ambiente. Deixa eu descer, porque também ele traz... É um montão de texto, né, gente? Vem trazendo as recomendações. Isso também é legal aqui no Dynamed, né? E sempre referenciando. Vocês vão ver que ele está sempre com as referências aqui, tá? E aí você clicando... Você consegue vir para o estudo. Você consegue abrir o estudo que eles utilizaram como referência. Aí, só que uma dúvida que nós ficamos, né, e eu acredito que vocês também devam estar se perguntando, mas e para a enfermagem, né? Isso aqui ele é muito utilizado pela medicina, então você vê poucas recomendações, né, de orientação. Tem outras ferramentas que nós podemos utilizar que vêm falando muito para a enfermagem, né? Como a Vanessa tinha falado ali no chat, nós temos o SOF, que é da BVS, né? Que é um site que ele é segunda opinião formativa. O SOF é muito legal, porque você consegue jogar a sua pergunta aqui e ela vem aparecendo nesses quadradinhos. Você vê que cada quadradinho é uma pergunta, como eu tinha dito. A maioria está falando sobre coronavírus, né? E aqui são as principais perguntas, né, que as pessoas mandam para esse site e aí eles colocam aqui. Mas tem muitas perguntas, porque é um pouco antigo, mas tem muitas perguntas. Então, qualquer assunto que vocês
vocês quiserem, é só jogar ali. Eu vou abrir um que já está aqui, né? Como é realizado o diagnóstico de tuberculose extrapulmonar. Aí ele traz assim, tá? Também vai trazer um texto relativamente pequeno, né? Relativamente, não é tão pequeno assim. E aí vem falando sobre os atributos da APS. Vem explicando o que nós que estamos na ponta na APS precisamos fazer, vem trazendo o que eles utilizaram de referência, né? O SOF, ele está atrelado ao telesaúde, né? No Brasil tem o telesaúde, que é essas perguntas que quando você está com alguma dúvida na consulta, e aí pode ligar para o telesaúde, que tem telesaúde regional. Não sei se, acho que vocês vão falar sobre isso, não vou me aprofundar nisso não. E aí o SOF surgiu dessas dúvidas. Então o profissional ligava, fazia pergunta, por exemplo, eu já utilizei o SOF, na verdade o telesaúde, da seguinte forma: tinha um bebê, acho que até contei isso para vocês, na hora da consulta, um bebezinho de meses, e estava com, agora eu não lembro se era escabiose, e aí no protocolo não tinha descrito como tratar. E aí eu até conversei com o médico de família da minha equipe e também ele não sabia como tratar. E a gente ligou. E aí depois essas perguntas que são feitas, eles vão para o SOF. E são perguntas muito do dia a dia. E a resposta também muito assim, muito rápidas, né? Não fica na introdução, não, é coisa bem da prática. Então, assim, o SOF é muito bacana. A gente quer uma pergunta, escreve literalmente a pergunta, como fazer tal coisa, como nananã, e aí ele vai dar para a pessoa. Se não tiver, depois essa pergunta fica no banco de dados e o pessoal que trabalha em telesaúde, ele vai e responde, e aí mais para frente acaba saindo a resposta, ele fica aí para todo mundo acessar. E as que são mais vistas, né, fica ali na primeira página. Você pode colocar exatamente a pergunta. Eu coloquei um termo bem geral, mas você pode colocar exatamente a pergunta que você quer. Eu coloquei ali infecção urinária na gestação. Aí apareceu aqui para mim: como deve ser a conduta frente a uma gestante com infecção urinária de repetição? Ele vai abrir o texto e depois, se você quiser o texto completo, você consegue acessar aqui. Ele vai trazer tudo bem completão mesmo. E trazer as referências. Vou aproveitar, a pergunta até respondendo a Dalila. A Dalila trouxe uma pergunta muito bacana, que é... Cadê? Ela tinha uma dúvida. Como é que tu me protege em quesito legal se eu basear minha conduta nessas ferramentas que não constam nos protocolos de enfermagem? Acho muito bacana você perguntar isso, Dalila, porque a nossa conduta enquanto enfermeiro de família está muito baseada, muito atrelado ao que o protocolo nos dá. Eu não sei se vocês sentem isso, mas às vezes o protocolo ele limita, né? Tem perguntas que a gente tem que responder que o protocolo não responde. E é importante a gente pensar para além do protocolo. E como o Rio de Janeiro está nesse movimento de atualizar também o protocolo, a gente precisa saber como a gente vai atualizar, né? Em que locais a gente vai encontrar as melhores evidências e melhores estudos para também estar inserindo nesse protocolo e aí conseguindo com que aquilo que está de melhor evidência entre no protocolo de enfermagem, que vai ser validado pelo Corém, aqui no caso do Rio de Janeiro, pela Secretaria, e aí a gente consiga fazer imagem, em evidência com o nosso protocolo atualizadinho. Então, acho que o que o GT está trazendo é isso, né? É para a gente, enquanto enfermeiro, olhar para além do que está dado. O protocolo está dado. Quem fez? Muitas pessoas fizeram. Desde 2012, teve 2017, muitas pessoas fizeram. Só que a gente, no dia a dia, já percebe que precisa de uma atualização. E aí, para além disso, para onde a gente olha? Onde que essas pessoas que fizeram buscaram? E aí as meninas foram nessa fonte. Elas estão mostrando aí qual é a fonte do protocolo. E aí o bacana é que a gente consegue iniciar a nossa criticidade, né? Nem sempre o que está no protocolo é a melhor evidência. Nem sempre é o melhor tratamento, a melhor conduta, a melhor orientação. E a gente, enquanto enfermeira, a gente precisa também criticar de uma forma construtiva, né?
E aí, mas aonde procurar? Aí é o que o GT está mostrando aí pra gente. É muito bacana você trazer essa pergunta, que eu acho que era também dúvida de um monte de pessoas. Nós temos o Telesaúde do Rio Grande do Sul. Vocês devem ter ficado sabendo, né? Eu fiquei particularmente encantada quando eu fui mexer no site, né? Quando eu descobri o que realmente tinha. O site do Telesaúde, ele é gratuito, tá? Ele é um site bem interessante, você consegue caminhar em muitas coisas nele. Aqui, essa é a carinha dele. Quando você abre, você coloca no Google Telesaúde Rio Grande do Sul, né? Vem trazendo isso. O Telesaúde do Rio Grande do Sul, hoje ele está... É o telesaúde mais estruturado que nós temos hoje no Brasil. Também ele já vem caminhando há um tempo, né? Eles trazem as perguntas da semana, que depois a gente vai entrar, que é uma ferramenta bem legal. Aí a gente vai lá para cima. O Telesaúde, ele traz as perguntas da semana, que, como a Isadora falou, são as perguntas que mais chegam para eles, e aí eles transformam em tópicos, né, em caixinhas. No Telesaúde, você também vai encontrar o que é mais comum, o que a gente encontra na nossa prática hoje na PS de mais comum. Não vai encontrar aquela doença rara, aquele diagnóstico diferencial, hoje você vai encontrar o que a gente mais vê mesmo, tá? Aqui, trazendo para a MIASE, que hoje nós vemos quase que diariamente. Aqui, ele traz o tempo de leitura, que é bem legal, né? Então, é uma leitura bem rapidinha. Fala quando que foi postado, então é uma pergunta bem recente, né? Eles postaram bem fresquinha, foi ontem. E ele vem trazendo também bem, assim, bem resumido, né? Vem falando um pouquinho do que é, traz foto, traz a fonte e traz as referências. É uma leitura bem dinâmica, o site também ele é visualmente confortável, então é uma coisa, é bem prático, bem mesmo para o nosso dia a dia corrido, como a gente tem nas unidades, né? Eu vou colocar um termo bem amplo. Vamos ver o que ele vai trazer de pergunta da semana. Aqui. Hipotireoidismo subclínico na gestação. Vai trazer tudo porque eu coloquei um termo bem amplo, tá? Tratamento para HIV na gestação. Vamos abrir esse aqui. Mas se você quiser algo mais específico, você também consegue encontrar. Bem falando tempo de leitura. Esse daqui já é de abril, né? Mas foi atualizado. Ele foi atualizado em julho. Ele traz um fluxograma que é bem legal. Fluxograma que vem falando sobre a definição do TARP, né? Como que vai ser esse tratamento durante a gestação. Você consegue fazer o download. Vem tópicos também. Aí vem falando sobre os esquemas, né? Porque é um site que não é utilizado só pela enfermagem, sobre todos os profissionais da área da saúde. E vem trazendo as referências. Aqui, eu vou mostrar para vocês os serviços que eles disponibilizam, tá? Eles têm os cursos EAD, o canal no YouTube, né? A produção que eles têm hoje. E o telefone deles, tá bom? Que depois eles abre aqui do lado. Ó, o telefone. Ele é gratuito, tá? Você fala com os profissionais lá. Lá, como que funciona? São diversos profissionais que trabalham por escala no Telesaúde. Você tem uma pergunta, por exemplo, sobre materno infantil, né? Ele é direcionado, existem sim, são divididos em equipes, tá? A equipe da cardio, a equipe da ortopedia, a equipe do materno infantil, a equipe da pediatria. E aí você tem uma dúvida sobre gestante. Você liga para lá, você se identifica, você precisa dar o número do seu registro e o número do CNES da unidade. Por quê? Eles verificam se você trabalha no SUS, porque eles fazem teleconsultoria apenas para profissionais que trabalham no SUS. Não fazem teleconsultoria para quem trabalha na rede particular. Então, eles vão conferir se você realmente está cadastrado numa unidade do SUS. Depois de feito isso, cadastrado, eles
Você fala a sua dúvida, eles encaminham para o profissional da equipe de materno-infantil, tá? E a equipe é composta por quê? Por um médico especialista, médicos e enfermeiros que têm afinidade com aquele tema, mas cada equipe tem um especialista na área, tá? E aí, se esse especialista está ocupado e não pode atender, eles encaminham para alguém da equipe. A equipe, todo mundo está ocupado, não pode atender, eles encaminham para outra equipe, mas isso não é o menor problema. Se aquela pessoa não conseguir responder, eles vão deixar você aguardando na chamada, vão falar com outros profissionais, vão fazer pesquisa e vão depois responder você, tá? E aí, esse telefone ele é gratuito. Eles trazem os protocolos aqui. Eles vêm trazendo por especialidade. Olha, é bem legal, né? Aí vem fazendo cirurgia torácica, cirurgia vascular. Eu vou entrar nesse aqui. A gente já tinha entrado antes, aí fica mais fácil para eu poder destrinchar com vocês, tá? O que são esses protocolos? São protocolos de encaminhamento para setor secundário, tá? Então, você está lá atuando na PS, precisa encaminhar um paciente para uma especialidade. E aí eles trazem esses protocolos para te guiar como que você vai fazer esse encaminhamento, em quais situações, tá? Nicole, Tá, pode falar, falar Isabel. uma coisa. Esse material é bacana. Esse material é lá do Centro de Saúde do Rio Grande do Sul. Então é importante a gente dizer que esses protocolos que está descrito aí lá da Secretaria do Rio Grande do Sul. Só que isso não se difere muito do que é também preconizado aqui no Rio de Janeiro. E como a Nicole está dizendo, né, quem faz os encaminhamentos, quem coloca no nosso sistema de regulação, a maioria dos encaminhamentos é o médico da nossa equipe. E aí é bacana, né? E aí vocês podem estar se perguntando, mas por que se é o médico da minha equipe, por que eu tenho que estar olhando esse negócio? Né? O bacana desse material é que ele vem dizendo, por exemplo, ali, está parado ali em diabetes. Sim. Em que momento esse paciente que tem diabetes, ele vai ser encaminhado para nível secundário? Quando tiver lá e vai estar descrito. No momento da nossa consulta, quando estiver fazendo a consulta de enfermagem, tem algumas perguntas, algum tipo de registro, alguns resultados de exame que é importante a gente registrar, que é importante a gente estar avaliando. Por mais que não vai ser a gente que vai decidir se esse paciente vai ser encaminhado ou não. Então, acho que o bacana desse material é isso. A gente, talvez, conhecendo os nossos pacientes, pegar a maioria ali que tem diabetes, hipertensão, em que momento esse paciente vai ser encaminhado, dar uma estudada, e aí, dessa forma, tentar melhorar a nossa consulta, as nossas perguntas, o nosso raciocínio clínico dentro da consulta, e também ser base de conhecimento para a gente poder estar discutindo alguns casos na equipe. Porque se a gente não sabe em que momento aquele paciente provavelmente, né, que é uma decisão médica, provavelmente ele vai ser encaminhado para nível secundário, terciário, vai passar batido um paciente na nossa mão que a gente está atendendo, e às vezes o médico não está atendendo, vai passar batido um caso que poderia ser um caso que a gente vai levar para a nossa reunião de equipe, mostrar lá para o médico da equipe, às vezes o assistente social que está na equipe, o nutricionista, olha, tem um caso assim, essas informações, e aí colocar isso. Então, se a gente não sabe o que é mais grave, o que é o diferencial na hora de olhar um paciente, às vezes vai passar batido. Então, acho que a importância desse documento é isso, né? É a gente conhecer um pouco disso, de qual é o critério que vai dizer que ele é da atenção primária ou que ele já é de outro nível de atenção. Então, acho que todo esse material que vocês estão mostrando serve de embasamento, de conhecimento. É importante, sim, a gente ter essas informações, saber procurar as melhores evidências, saber onde que a gente pode perguntar para além do protocolo, porque acho que a gente já entendeu
que o nosso protocolo aqui do Rio não responde todas as nossas perguntas. E a gente também está nesse movimento de atualizar os protocolos. E da onde a gente vai tirar a informação para atualizar? Né? É disso tudo aí que a reunião está mostrando. Sim. Acho que também, só falar uma coisinha, Nicole. Acho que também quando a gente tem que sempre pensar criticamente na nossa atuação ali enquanto enfermeiro, né? O enfermeiro transcreve as prescrições, mas ele também se corresponsabiliza com aquilo. Não é porque ele não foi quem prescreveu inicialmente que ele não tem um respaldo, envolvimento legal com aquela prescrição, porque ele está transcrevendo, ou seja, ele está perpetuando aquele cuidado. Então, é um pouquinho isso que a Isa falou, assim, se eu estou ali na minha consulta, por exemplo, ao diabético hipertenso, e eu estou transcrevendo de uma forma descompromissada, ou seja, eu não estou raciocinando cientificamente aquele dado. Então, eu avalio a hemoglobina glicada do meu usuário e ela está com uma hemoglobina de 14, que infelizmente não é muito distante da nossa realidade, a gente encontra muito. E aí o usuário está usando, por exemplo, apenas hipoglicemia antes-orais, às vezes 1, 2 vezes ao dia, numa dose baixa, e eu não tenho um raciocínio clínico, embora não esteja no meu protocolo mexer nessa medicação, ou seja, atualizar a prescrição de acordo com o que eu estou evidenciando no exame, eu preciso saber se aquilo dali pode ser renovado dessa forma. Então, assim, se eu não consigo conhecimento, se eu não faço uma busca, né, vasta em toda a literatura, em toda a evidência científica, em tudo aquilo que eu tenho, eu não consigo pensar criticamente cada assunto desses, porque é um pouquinho que também a gente está discutindo. O nosso protocolo do Estado do Rio de Janeiro, ele é muito raso, né? Ele não consegue responder a maioria das nossas perguntas. E a gente, quando tem essas indagações, lá a gente não consegue. Então, assim, se a gente não tiver um amplo olhar para todas essas bases de dados, para todas essas questões, a gente não vai conseguir resolver, a gente não vai conseguir, às vezes, identificar que um usuário diabético está fazendo a dose máxima que pode ser manejada na APS e ele ainda não foi encaminhado para atenção secundária. E aí eu estou ali transcrevendo aquela receita, continuando aquele cuidado que às vezes está deixando aquém do que realmente aquele usuário precisa. Então, assim, eu não estou cumprindo o meu papel ali na atenção primária, que é tentar prevenir esses agravos da saúde dessa pessoa. Então, assim, sempre atentos. A gente, às vezes, eu vejo na nossa prática do enfermeiro que a gente, às vezes, minimiza o nosso cuidado, minimiza a nossa consulta, minimiza o que a gente pode fazer de assistência por esse usuário. A consulta do enfermeiro só vai refazer a receita. Não. Na consulta do enfermeiro, eu vou trazer aquele olhar crítico sobre aquela pessoa. Eu vou conseguir conversar com ela, eu vou ver como está a adesão dela medicamentosa, eu vou ver todos os cuidados, tudo aquilo que ela está fazendo, e também vou ver os exames. Então, assim, ser enfermeiro é muito mais complexo, porque às vezes a gente fala assim, a consulta de enfermagem, mas não, a consulta de enfermagem é muito rica, né? E assim, quanto mais o enfermeiro está se atualizando, está estudando, está buscando, cada vez mais ele consegue cumprir o seu papel na atenção primária, né, de saúde, e cada vez mais ele tem um olhar diferenciado até pela sua própria equipe, ele ganha mais espaço, ele consegue cuidar de verdade e fazer tudo aquilo que ele foi proposto estar ali, né? Acho que é isso que eu queria falar. Eu mostrei um pouquinho de cada uma, né? Como que é. Essas ferramentas, elas se complementam. Vocês podem ver. O que você não encontra em uma, você pode procurar nas outras. Isso não é o menor problema, elas vão se complementando. Às vezes, uma traz muita questão do tratamento medicamentoso, outra vai trazer mais um pouco sobre orientação, outra vai trazer um pouco mais sobre como que sinais e sintomas, vai descrever melhor, né? Então, essas ferramentas, elas se complementam. E hoje está sendo de maior conhecimento da equipe de enfermagem. Acho que a gente tem que trazer isso para a nossa prática, para o nosso dia a dia, e incentivar os nossos colegas, né, a buscar, tem alguma dúvida? Vamos lá, vamos sentar, vamos estudar, porque algumas pessoas, elas estão muito engessadas ali no protocolo, e a maioria dos casos, eu sempre falo isso, fogem do nosso protocolo, né? Aí, se a gente tem alguma dúvida, você coloca ali Ctrl F e você consegue buscar, tá bonitinho. Só que o paciente, ele nunca é só aquilo. Ele é muito mais do que aquilo. A gente não pode só simplesmente abordar uma infecção urinária na gestante. E acontece muito de ser infecção
recorrente. E aí, o que eu faço com uma infecção recorrente na gestante? E ampliar os nossos conhecimentos e criticar. Eu sempre falo da criticidade, né? Criticar, falar assim, nossa, por que é dessa forma? Por que tem que ser desse jeito? Vamos pensar, vamos pensar por um outro lado. O Renes é enfermeiro preceptor lá da residência de Brasília. E aí ele falou aqui no chat que ele usa o telesaúde muito, né? E aí eu queria, se puder, contar um pouquinho da sua experiência de uso do telesaúde pra gente, vai ser maravilhoso. Conta aí, Renes. Legal. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Ou boa tarde. Bom Sim. Dia, né? Estou meio Bom perdido. dia. Bom dia. Porque eu dou aula com os meninos à noite. Geralmente eu falo, boa noite. Então, eu uso com frequência assim, o telesaúde na minha prática. Assim, quando tem alguma dúvida, eu ligo lá, eles são bem solícitos. Assim. Eles têm um canal no WhatsApp que eles solicitam, assim, se quiser, tem algum exame de imagem que precisa mandar essa imagem para eles avaliarem, a gente manda. Aí, geralmente, várias vezes eu vejo com a pneuma, assim. Tinha uma paciente que tinha TB, ela era contato de tuberculose, o PPD deu negativo, a baciloscopia dela deu negativa, ela fez o teste molecular também negativo, só que o raio-x dela deu sugestivo. Aí eu liguei lá, mandei a mensagem, e aí eles me responderam bem rápido, assim, para entrar em tratamento e tal, porque eu fugia do protocolo. No protocolo não entrava esse caso, né? E, assim, é interessante porque é um respaldo para a gente também. Eles gravam, se eu não me engano, eles gravam essa teleconsulta, e aí a gente pode descrever no prontuário. Assim, foi realizada a teleconsulta com a enfermeira tal, tal, tal. Isso é um respaldo para a nossa prática. Eu acho bem interessante, eu acho bem válido, assim. Ainda mais nessas equipes longe, da minha equipe mesmo ficou um tempo, quase 6 meses sem médico, assim, então é bem interessante, assim, acho que nos apoia, mesmo que a gente não possa aplicar algumas coisas, pelo menos direciona a nossa conduta nessas dúvidas, eu acho bem legal, e eles respondem rápido, assim, então dá para ligar às vezes no meio da consulta, assim, é legal. Obrigado, Renes, por trazer a sua experiência aí. Valeu, Isa. Continuarem. Então aí, obrigado. Para dar continuidade aqui, pessoal, a gente vai mostrar um videozinho que a gente buscou lá na plataforma mesmo, da SOF, da BVS, só para ilustrar um pouquinho como é que é essa busca. Vou apresentar aqui. Então, aqui tem um pouquinho das bases de dados e ferramentas de pesquisas que a Nicole trouxe. Existem algumas outras, né? Mas a gente tentou se deter a essas que são as principais, que são as mais utilizadas, aquelas que conseguem ter uma ampla divulgação de materiais com grandes evidências, né, científicas. A gente também tem o NICE, que é uma plataforma também bem legal, que ela traz alguns fluxogramas. Então, para quem também quiser depois consultar, mexer, é um pouquinho da prática, né? Como a gente pôde ver, cada uma delas tem uma formatação diferente de página, de busca, traz de alguma forma um conteúdo, às vezes muito texto, às vezes em forma de perguntas, mas é mexendo, é a prática, é o dia a dia, gente. Tendo tempo, pensa num assunto, vai lá, lança, começa a pesquisar, e aí você vai se adaptando e se ajustando a cada uma dessas bases, e depois, na tua prática, você vai conseguir cada vez ficar mais resolutivo quando você vier a ter uma dúvida, né? Então, o NICE é uma plataforma que eu acho que vale ficar a sugestão aqui. Ele também é muito interessante. Então, lá tem a forma de fluxograma. Então, você bota determinado assunto e ele vai fazendo todo o fluxograma, uma cascata de temas afim daquele assunto principal. E você consegue ir também manejando muito bem. Eita. Vou só soltar aqui o vídeo para vocês assistirem. Esse vídeo é do SOF. Olá! Você vai saber agora um pouco mais sobre os benefícios da segunda opinião formativa, a SOF, e como utilizá-la. Segunda opinião formativa, SOF. A segunda opinião formativa é produto da rede Telesaúde. São perguntas e respostas relacionadas com os problemas da atenção primária à saúde, APS, originadas de teleconsultorias que tratam de assuntos relevantes para o SUS e que podem responder a dúvidas de outros trabalhadores da saúde,
visando ampliar a capacidade resolutiva em casos ou situações semelhantes. A produção da SOF segue um fluxo que envolve os núcleos de telesaúde e a BIREME. A Biblioteca Virtual em Atenção Primária BVS-APS é a Biblioteca do Telesaúde. A consulta no site da BVS-APS é aberta a todos, aps.bvs.br. É só digitar o tema assunto da sua dúvida na caixa de pesquisa e clicar na lupa ao lado. Sua busca será feita numa coleção de mais de 1.300 SOFs e em outros conteúdos da BVS-APS. Na página seguinte, você poderá filtrar sua busca de acordo com sua necessidade. Primeiro a gente acessa o portal e vê se já tem uma SOF referente à minha dúvida. Não tendo, eu não encontrando, eu vou na plataforma do Telesaúde e envio a pergunta. Sua dúvida atendida no Telesaúde pode se transformar em uma nova SOF. As SOFs aprovadas são publicadas na BVS-APS e ficam disponíveis para livre acesso. E se você, profissional da saúde, não encontrar a resposta que busca, então poderá solicitar uma teleconsultoria a um dos núcleos do Programa Nacional Telesaúde Brasil Redes, que atenda a sua unidade básica de saúde. Atualmente, são mais de 20 núcleos de telesaúde em todo o país. Viu como é fácil, rápido e eficiente? Você pode acessar a SOF rapidamente em seu ambiente de trabalho, durante uma consulta ou atendimento, seja pelo computador ou até mesmo pelo celular. Acho que é isso, né? Ajudou a complementar um pouquinho para a gente aprender esses caminhos aí. Eu gostaria de propor um pouquinho para vocês, da gente fazer uma pausa de uns 5 minutinhos para tomar uma água, tomar um café, para acordar aí um pouquinho, porque a gente sabe que sábado de manhã não é fácil, mas eu acho que a gente ainda tem um caminhozinho a percorrer. Nos próximos slides a gente vai abordar um estudo de caso, vamos fazer uma busca sobre ele. Então, assim, é importante a gente ter um pouquinho de atenção, fazer junto. Então, acho que essa pausa de 5 minutinhos aí vai nos ajudar, né, a ficar mais atentos.